No século XX, a Igreja teve que enfrentar muitos conflitos. Nós já falamos aqui, a partir de 1917, a Revolução Bolchevista na Rússia, onde milhares de padres e de leigos foram mortos. Todas as igrejas foram fechadas, cerca de 1.500 igrejas foram fechadas na Rússia, porque a Rússia era uma nação cristã, católica, não é? Foram fechadas, e muitos mártires nós tivemos ali pelo comunismo até 1989, com os chamados gulags, com os chamados campos de concentração e tantas coisas terríveis que os autores hoje modernos, os historiadores modernos estão revelando cada vez mais, como, por exemplo, eu já mostrei nesse livro aqui, O Livro Negro do Comunismo. Esse é apenas dos livros que mostra isso, mas hoje nós temos aí vários livros novos, porque depois da queda do comunismo em 1989, os arquivos secretos russos foram abertos. Aí a sujeira apareceu, aí a podridão apareceu. Antes não aparecia, porque o regime comunista trancava as 7 chaves. A partir de 1989, os historiadores puderam colocar a mão nessa verdade, e uma verdade terrível. Bom, depois nós tivemos em 1926 a 1931 a terrível Revolução Mexicana, né? Onde milhares de cristãos foram mortos, a chamada Cristiada Mexicana. O governo foi assumido por forças anticristãs, inimigas da igreja, de cunho materialista comunista, e a igreja foi altamente perseguida com mortes terríveis. E é muito duro, porque foi uma guerra civil, uma guerra de irmãos contra irmãos. Não foi como de uma nação contra outra, não, mas irmãos contra irmãos, às vezes familiares se matando mutuamente por causa de uma questão ideológica. E no México, veja bem, em 1926, eu não estou falando lá da Idade Média, estou falando do século XX. E talvez você não saiba disso. Era muito bom você entender o que foi essa Revolução Mexicana, onde a igreja foi altamente perseguida, para você ver quantos mártires já foram, inclusive, beatificados e canonizados pela igreja na morte mexicana. Depois de 1930, mais ou menos, a Revolução Espanhola, na Espanha, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no México. Uma rebelião contra a religião cristã, onde aí na Espanha foi pior ainda. A Espanha foi muito pior do que no México. De uma vez só, o Papa João Paulo II canonizou 500 mártires da Revolução Espanhola, de uma vez só. Eram cristãos que eram mortos da maneira mais bárbara possível, cortando a língua, furando os olhos, cortando os braços, enterrando vivo, colocando fogo. No século XX, 1930. Você entende? E o que é preocupante, altamente preocupante, é que muito estudante universitário, talvez até de história, não saiba desses fatos. Porque esses fatos não são contados muitas vezes na universidade. É por isso que eu escrevi um livro que eu chamei de Uma História que Não é Contada, onde nesse livro eu conto da questão do Galileu, da questão do Savonarola, da questão do Giordano Bruno, da questão de Joana d'Arc, da questão da Revolução Espanhola, da Revolução Francesa, da Revolução Mexicana, que muitas vezes não é contada para o jovem universitário. E é contada apenas o quê? Aquilo que ofende a igreja, culpa na igreja. Né? Então, o jovem sai da universidade com ódio da igreja. Mas, na verdade, é o contrário. Ele devia sair da escola com ódio do comunismo, com ódio do nazismo, com ódio do marxismo, que provocou esses milhões de mortos, como os historiadores de hoje estão mostrando. Então, esses conflitos todos do século XX, e depois estourando na Segunda Guerra Mundial, 1945, não é? Uma guerra que levou pelo menos a humanidade a 50 milhões de mortos, porque aí nós já tínhamos os possantes bombardeiros, né? Aviões carregados de bomba, até bomba atômica, que explodiu em Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 100 mil pessoas em cada cidade. Então, uma barbaridade. Né? Fruto de uma vivência sem Deus, sem amor, que quis resolver o problema da humanidade pela força, sem ser pelo diálogo, sem ser pela fé.
Então, o mundo na Segunda Guerra Mundial viu pelo menos 6 milhões de judeus serem mortos por Hitler. E há uma história muito mal contada que quer envolver a igreja nesse trama todo, que depois nós vamos poder conversar também com mais calma sobre isso. Porque pesa sobre a igreja a culpa de que ela teria apoiado o nazismo, de que o Papa Pio XII teria sido um papa de Hitler, como uma maldosa propaganda comunista quis colocar para o mundo para dizer que a igreja tinha sido culpada do nazismo, quando não foi nada disso, como mostram os documentos históricos que hoje nós estamos conhecendo. Não é? Então, a Segunda Guerra Mundial tinha como Papa Pio XII. Pio XII tinha sido núncio apostólico na Alemanha no tempo de Hitler. Pio XII conhecia perfeitamente o modo de agir de Hitler. Por isso ele não queria, como Papa, enfrentar o Hitler frontalmente, porque ele sabia que seria muito pior para os judeus que estivessem em Roma e na Itália, que seriam massacrados. Então Pio XII, assessorado pelos cardeais, que também conheciam muito bem a situação, preferiu uma saída mais diplomática com Hitler. Preferiu fazer o quê? Preferiu esconder os judeus que estavam na Itália, nos monastérios, nos conventos, nas obras da igreja, nas congregações religiosas, para que eles não fossem mortos pela perseguição dos judeus, dos nazistas. E com isto, os historiadores modernos hoje mostram que Pio XII salvou da morte mais de 700 mil judeus em Roma e na Itália. Agora, infelizmente, uma triste propaganda, né, anticristã quis colocar o Papa como um amiguinho de Hitler, como alguém que abriu as portas para o Hitler invadir Roma e a Itália e massacrar os judeus. Só uma cabeça desmiolada pode aceitar um raciocínio desse tipo. Okay? Autoridades judias, eu tenho um documento que mostra mais de 12 grandes autoridades judias, como inclusive a primeira-ministra Golda Meir, que morreu lá por volta de 1972, agradecendo ao Papa Pio XII o quanto ele fez pelos judeus na Itália. Portanto, você não acredita nessa história de Papa de Hitler, de Pio XII aliado de Hitler, porque é pura fantasia, é pura propaganda maldosa. E se você quiser conhecer documentos mais profundos, eu tenho esses documentos para mostrar.